E aí pessoal, aqui é o Igor novamente. Estamos de volta para o nosso módulo de sistemas lineares, em que nesta aula nós vamos estar falando sobre o método de Cramer. Desde a aula passada, nós temos visto que havia um modo simples e um modos mais robustos. E o método de Cramer, ele era o quê? Ele era um método robusto que a gente guardou para os sistemas que eram mais complicados. Ou seja, aqueles que não eram fáceis de substituir, aqueles que não eram fáceis da gente somar ou subtrair, ou aqueles que apresentam mais de duas variáveis. Dá para fazer com os outros? Geralmente dá, mas daria muito trabalho. Então, vejamos aqui um exemplo. No método de Cramer, nós vamos ter que transformar o sistema em matrizes. E a partir das matrizes, nós vamos calcular os determinantes dela. O que é que acontece? Nós vamos descobrir que x vai ser calculado como sendo dx, que é o determinante da d, dividido por d. Y seria dy dividido por d. E quaisquer outras variáveis poderiam ser calculadas do mesmo modo. Mas o que danado é dx, o que danado é dy e o que danado é d, Igor? Não estou entendendo nada. Calma. Então o que é que vai acontecer? Suponha que nós tenhamos o seguinte. Nós tenhamos aqui uma matriz que diga que 5x menos 3y é igual a 9. Que nós tenhamos aqui 2x menos y é igual a 4. Como que a gente pode fazer então para encontrar x e y? Nós poderíamos utilizar os métodos que nós conhecemos ou nós podemos utilizar o método de Cramer, em que nós vamos montar algumas matrizes baseadas nas colunas, que tem o x, que tem o y e que tem os resultados. Igor, se tivesse aparecido aqui menos y mais 2x, eu precisaria fazer alguma coisa? Precisa. Todos os x, todos os y, todas as vezes que aparecer uma variável, ela tem que estar na coluna daquela variável, sempre. E como que a gente vai montar essa matriz? A gente vai montar uma matriz para encontrar d, que é o determinante, utilizando normal x e y. Então a gente sabe que x, o coeficiente antes era 5, e depois ele era 2. Então nós temos 5 e 2. Para y ele era o quê? Menos 3 e depois menos 1. Mas Igor, não tem nada aparecendo ali. Pois é, gente. Então porque isso aqui é menos 1 vezes y. E a partir daí, a gente vai calcular o determinante. Vou dar uma revisãozinha rápida de como a gente faz para calcular o determinante de uma matriz 2×2. Ele é basicamente a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então o que é que acontece? Aqui a gente tem 5 vezes menos 1, isso aqui vai ser menos 5. Isso aqui vai ser o quê? 3 vezes menos 2, perdão, menos 3 vezes 2, então isso daqui seria menos 6. Ou seja, o determinante disso daqui, d, seria menos 5 menos 6. Ou seja, o determinante seria igual a 1. Beleza, então a gente já tem um pedaço calculado. Como que a gente pode fazer para achar dx? Percebam que aqui nós temos a coluna x e a coluna y. Para encontrar a nossa variável, no caso x, o que é que a gente vai fazer? A gente substitui a coluna da variável pela coluna dos resultados. Então dx vai ter quem? A coluna dos resultados e y. Ou seja, nós vamos ter aqui 9, 4, aqui menos 3 e menos 1. Então, quanto que daria esse determinante? Dx seria quem? 9 vezes menos 1, ou seja, nós teríamos menos 9, menos a diagonal secundária, nós teríamos menos 3 vezes 4, menos 12. Então, dx vai ser igual a menos com menos dá mais, 3. Então, quanto que seria o nosso x? Ele seria dx, que é 3, dividido por d, que é 1, ou seja, x é 3. Como que a gente pode fazer para achar y? A gente vai utilizar essencialmente o mesmo raciocínio. Então, para encontrar dy, nós vamos criar uma coluna em que a gente vai ter x e no lugar de y a gente vai ter os resultados. Ou seja, nós vamos ter 5 e 2 e aqui nós vamos ter 9 e 4. Então, quando nós formos calcular este determinante, nós teremos 5 vezes 4 será 20, menos 9 vezes 2, teremos 18. Ou seja, dy vai ser igual a 18. 20 menos 18, 2. Então a gente consegue concluir
que dy é igual a 2 sobre 1, que vai dar igual a 2. Ou seja, x é 3, y é 2. É mais longo esse método? É, mas você não tem muito o que pensar. É simplesmente substituir. Tudo bem? Para fechar, vamos ver o que acontece quando a gente tem um sistema maior. Por exemplo, aqui nós temos um sistema com 3 variáveis. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar. Para facilitar um pouquinho a visualização, eu vou sair daqui e vou colocar numa outra ferramenta para vocês verem melhor. Nós temos essencialmente o quê? Está aqui o nosso sistema. 2x menos 3y menos 3z igual a menos 17. Então, o que é que está aqui? Toda a coluna x, toda a coluna y, toda a coluna z e toda a coluna dos resultados, igual que a gente já tinha visto antes. Então, aqui nós vamos ter quem? D, dx, dy e dz. Vamos montar. D vai ser basicamente toda a coluna normal. Então, aqui nós vamos ter 2, 3 e 5, que são os valores para x. Os coeficientes de y serão menos 3, menos 1 e 3. Nós teremos aqui ainda quem? Os de z serão menos 3, menos 2 e 2. Como que a gente vai fazer então para calcular esse determinante? Nós vamos pegar as diagonais, ou seja, 2 vezes menos 1 vezes menos 2 vai ser uma das diagonais principais. Elas estão indo, então são positivas. A outra será o 3, o menos 2, e por fim a gente tem o que está sobrando aqui, que é o 5. Por fim, nós vamos ter o 3 e o menos 3. Já nas diagonais voltando, nós vamos ter, começando pela diagonal secundária, menos 3, menos 1 e 5. Além disso, nós vamos ter, quintando, nós vamos ter também menos 3, 3 e 2. E, na nossa última, nós vamos ter quintando, nós vamos ter menos 2, 3 e 2. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que somar toda essa linha e subtrair de toda essa linha. Ou seja, nós teremos este, mais este, menos a soma deste, com este outro aqui. Ou seja, o nosso determinante vale 14. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir isso daqui para todos os outros. Então, para a gente ganhar um tempo, eu vou copiar e colar o que está acontecendo. Então, aqui a gente cola, aqui a gente cola e aqui a gente cola. Então, quem que seria a nossa dx? No lugar de x, então, a gente vai colocar os resultados, já que a gente quer descobrir x. Então, os resultados são menos 17, menos 5 e 27. E o resto, a gente vai colocar y e z, que são igualzinho a esse pedaço. Então, o que é que a gente consegue ver? Que o determinante x vai dar 28. Beleza. Na sequência, a gente quer encontrar dy. Então, no lugar de y, a gente coloca os resultados. O que acontece? Nós vamos ter aqui menos 17, menos 5 e 27. O que é que vai estar acontecendo? Aqui nós temos x, que é 2, 3 e 5. E aqui nós vamos ter z, que é menos 3, menos 2 e 2. Então, o determinante dy deu 42. E, por fim, nós vamos ter, no lugar de z, os resultados para encontrar dz. Ou seja, o nosso comecinho aqui vai ser com as colunas de x e y. E depois nós vamos ter os resultados. Menos 17, menos 5 e 27. Então, o que é que acontece? dz é 56. Então, como que a gente faz para encontrar x, y e z? X ele vai ser igual a quem, pessoal? A dx dividido por d. Ou seja, o que é que nós vamos ter? dx era 14. E o nosso, dx era 28. E o nosso d era 14. Então, daqui a gente conclui que x é igual a 2. Y vai ser dy sobre d. E z vai ser dz sobre d. Então, dy e aqui dz.
Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter este pedacinho daqui, sobre quem? Nós vamos ter dy, que era 42, dividido por 14, que dá 3. E por fim, nós vamos ter dz, que era 56, dividido por d, que era 14, que dava 4. Ou seja, x é 2, y é 3 e z é 4. Então, pessoal, percebam que isso é uma coisa tão simples, mas tão simples, que copiando e colando fórmulas aqui, a gente resolve. Ou seja, esse é um sistema que é mais trabalhoso, mas que ao mesmo tempo sempre vai dar os resultados que você precisa, sem que você tenha que pensar muito, porque o processo é só um, não tem como ele ficar diferente. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que esteja tranquilo. Qualquer dúvida, estamos aí. Listinha de exercícios para vocês lá no Estudo em Dia. Até a próxima!